Talvez seja uma grande chave aqui pense por si mesmo. Porque se você não pensar por si mesmo, você vai ficar à mercê de todos os subornos que aparecem, você não vai ter discernimento, enfim, você vai deixar a vida te levar, né? E ela vai te levar geralmente para um lugar ruim. Mas eu acho que talvez o segredo aqui seja você aplicar um filtro, ou seja, uma camada. E que ele já disse muitas vezes, o Joel também já disse muitas vezes, deixe de ser espectador da sua vida. Assuma a sua vida. Pare de ser espectador da sua vida, né? Até porque isso é uma coisa muito legal e o Clóvis fala muito disso. Na verdade, a vida não é curta. A vida é a coisa mais longa que você vai experimentar nessa vida. É verdade. A coisa mais longa que você vai experimentar nessa vida é a sua vida. Você vai estar com você no primeiro dia até o último suspiro. Então, pô, deixe de ser o espectador da sua vida e saia daquela questão de, pô, mas foi isso, foi o fulano, foi o governo, foi... Não, pô, eu vou ser o mentor da minha própria vida. E aí, quando você assume responsabilidade, aí sim, você vai encontrar a semente. E aí, cara, sobre a semente, sobre o poder, etc., uma coisa importante que a gente falou, e talvez seja uma grande chave aqui, pense por si mesmo. Né? A coisa está na página 91. Porque se você não pensar por si mesmo, você vai ficar à mercê de todos os subornos que aparecem, você não vai ter discernimento, enfim, você vai deixar a vida te levar, né? E ela vai te levar geralmente para um lugar ruim, né? Se você não pensar por si mesmo. Então, cara, o fato de a gente refletir sobre isso faz a gente se empoderar, porque a gente vai buscar conhecimento e evolução. E aí o que você falou é importante, é que a gente tem que ser qual foi a palavra que você usou? Não foi protagonista, né? O mentor da sua vida. O mentor da sua vida. Né? Então, isso para mim é uma grande chave. Eu até sublinho aqui na página 91 que, cara, é a resposta à fórmula completa do diabo. Sim. Pense por si mesmo. Cara, eu quero levantar, Pense por si mesmo. Quero levantar uma provocação aí pra você. Quando a gente fala pensar por si mesmo, o jeito que a gente pensa... Tem um autor, se eu não me engano, acho que foi Nietzsche que falou isso. Eu tenho quase certeza que foi Nietzsche, que ele falou assim, os nossos pensamentos são a voz dos nossos avós. ou seja, o que a gente pensa hoje é reflexo do que a gente foi ensinado. Beleza? Então, quando a gente pensa assim, pensar por si mesmo, a gente pensar por nós mesmos, será que a gente realmente está pensando por nós mesmos? Aqui, é uma provocação boa. Boa. Ou será que aqui, eu penso baseado nos moldes do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus tataravós e assim por diante, e eu acho que eu estou pensando por mim, mas na verdade eu estou pensando dentro desses moldes. E aqui vem uma coisa que eu acho que é bem, bem importante. Exatamente, você pensar por si mesmo, se você leu na sua vida um livro só, nunca escutou nenhum podcast do Joel nem do Thiago, se você tem pouco conhecimento, você vai ter pouca ferramenta para resolver seus problemas. Então, o que você precisa? Você precisa pensar por si mesmo, mas antes de pensar por si mesmo, e no momento que você começa a pensar por si mesmo, você tem que buscar conhecimento. Então, você tem que escutar o podcast do Thiago, escutar o podcast do Joel, tem que ler o livro do Thiago, ler o livro do Joel, tem que ler livros, ler Napoleão Hill, ler milhares de livros. Hoje em dia, a gente tem muita... Entendi. Só fazer um gancho aqui, que acho muito foda. Eu acho a provocação muito boa. É difícil ter uma resposta para isso. Pô, será que a gente pensa mesmo por nós mesmos? Ou será que o que a gente pensa é um agrupado de tudo que a gente já consumiu e etc, né? Sim. Eu acho que é um agrupado de tudo que a gente já consumiu, né? Então pensa assim, tem o mito da caverna, né? O cara na caverna, para ele essa é a realidade. Ele não consegue pensar com clareza porque ele não tem todas as informações. Sim. Então você precisa conhecer muito mais coisas e você precisa conhecer pontos de vista diferentes. Mas aí, o livro ele traz uma outra provocação pra gente, que é assim, a gente o tempo todo tá brigando com os nossos próprios instintos para que a gente possa chegar a algum lugar. E um dos instintos mais fortes que a gente tem são os vieses que a gente tem. A gente tem muitos vieses, né? Então, por exemplo, o viés da confirmação. Eu não gosto de ser contrariado. Então eu não quero entrar naquela zona de dor. Então eu só quero ler livros que confirmem o que eu já sei. Sim. Eu só quero andar com pessoas que confirmem o que eu já sei. Eu só quero ouvir podcasts que concordem comigo. Então, por exemplo, alguém fala, não, o diabo, não pode falar diabo, não sei o que lá, aí o cara sai. Ele não vai ouvir coisas que ele não está acostumado. Só que aí, se a gente foge desse instinto, né, a gente tem 188 vieses hoje.
Cita o 56, por favor. 56? É. Vamos lá, a zoeira. Se qualquer um que você falasse, eu ia falar. Não, mas, pô, posso citar vários, mas o mais simples talvez seja o viés da confirmação, certo. né? Então, a gente acha que a gente toma decisões, mas na verdade elas são tomadas com base em vários viés que a gente tem de acordo com a nossa vida. O ponto é, a minha reflexão para sua resposta é que a gente nunca vai pensar por si mesmo de uma forma genuína, porque a gente tem que agrupar informações de todo mundo para formar uma opinião. Mas acho que talvez o segredo aqui seja você aplicar um filtro, ou seja, uma camada entre o mundo e a sua cabeça. Né? Então, imagine o seguinte, se você fala, Thiago, faz isso. A minha cabeça deveria ter um filtro entre faz isso e eu fazendo isso. O filtro é me questionar, refletir sobre isso. Né? Eu acho que o problema das pessoas que não pensam por si mesmas é que elas não têm um filtro. Elas simplesmente fazem as coisas que os outros estão dizendo que elas têm que fazer. E isso aqui se aplica desde a infância. Pô, é para eu estudar, é para eu trabalhar num emprego formal, eu vou fazer graduação, fazer pós-graduação. Elas não pensam por elas mesmas, elas só estão fazendo o que a sociedade ensinou elas a fazer. E elas não se questionam. E as pessoas que se questionam, e geralmente são criativas e têm mais coragem, elas vão e fazem coisas diferentes. Mas por uma questão matemática, se a maioria das pessoas elas não tem dinheiro, é claro que fazer o que a maioria das pessoas estão fazendo vai te levar para o mesmo caminho. Certo. Então, o simples fato de você pensar por si mesmo significa você colocar uma camada e refletir, se questionar. E falar, peraí, mas se tá todo mundo com esse resultado e todo mundo fazendo isso, eu não devo fazer a mesma coisa. Por uma questão natural. Né? Então, eu acho que a resposta para sua pergunta é adicionar uma camada de filtro e colocar muita biblioteca dentro da nossa cabeça com opiniões diferentes. Perfeito. Para ter base, para ter arcabouço, para ter recurso. E eu concordo com o Thiago. Nós somos a soma de tudo que nós lemos, escutamos, tudo que nós aprendemos, tudo que nós absorvemos. Mas nem sempre a gente absorve, justamente por essa questão. Porque a gente muitas vezes por exemplo, não decoro música. A gente... Aí você não estava aqui. Eu não vi. Mas isso que o Thiago falou é bem assim mesmo. Porque o que acontece? Você, na verdade, quer confirmar aquilo que você sabe. Exato. Aí você não está buscando novos conhecimentos. Então, por exemplo, falar sobre esse livro Mais Esperto que o Diabo, para quem não quer nem conversar sobre esse assunto não é para mim, minha opinião já tá determinada, vocês estão falando groselha, o cara não consegue nem, deixa eu ver um outro ponto de vista, mesmo eu sabendo ou tendo já uma opinião sobre esse fato. O cara não quer ouvir uma opinião contraditória. O meu livro predileto, e Mais Esperto que o Diabo está entre os mais prediletos, é um livro sobre vieses, que é o livro A Arte de Pensar Claramente. Não. É um livro que tem 100 vieses. E o livro, ele invade tanto a minha percepção sobre as coisas, e ele me confronta tanto, que ele se transformou o livro mais... que fez mais sentido para mim. Porque a primeira vez... Olha como que eu fazia viés da confirmação. Eu morava em Santos. E uma vez por mês eu ia na Livraria Cultura ali da Paulista. Não sei quantos títulos. Lá é bem legal, né? Porra, animal. Fantástico. Eu não sei quantos títulos tem lá, sei lá, 50 mil títulos. Eu ia todo mês, cara. E eu chegava lá e falava assim, porra, mas não tem livro novo. Não tem livro novo. Não tem livro novo, cara. Não tem livro novo. São os mesmos livros. Por quê? Porque eu sempre ia pro mesmo lugar, que eu sempre ia para o mesmo setor, eu sempre olhava a mesma pilinha de livros, e aí eu tava no viés da confirmação total, e aí eu falava, olha só... E no ritmo hipnótico. Total! Eu tava no hipnótico, eu chegava lá naquele lugar que tinha 50 mil livros, olhava uma pilinha que tinha 20 livros e falava, a Livraria Cultura tá precisando dar uma renovada. Ou seja, porque eu confirmava uma hipótese que eu tinha porque o meu olhar era muito restrito sobre aquele determinado assunto. Cara, olha só, isso é muito foda. A Ká, ela me levantou uma bandeira um tempo atrás sobre livros de mindset. Ela falou assim, porra, meu, não aguento mais livro de mindset. Tem um monte de gente que fica lendo aí, lê os mesmos livros de mindset. A ler 10, 20, 30, 40, 50 livros, tudo igual, né? E realmente tem muita similaridade. E acho que é importante você ter disciplina, sempre se manter atualizado, alimentar sua mente com essas coisas. Mas o que ela disse foi, porra, chega uma hora que já deu. Você não tem por que ler tanto livro assim de mindset. Sei lá, lê 2, 3, 4, não sei, cada um tem o seu número, mas você não precisa ler 50. Ou 30, ou 40. Por quê? Porque quando você tá falando isso, você já tá no viés da confirmação, mano. Você tá lendo a mesma coisa. Exato. Toda hora. Toda hora. Então, assim, não é que é ruim você alimentar sua mente pra se lembrar sempre disso, mas se for pra você fazer isso em detrimento de trazer coisas novas não, né? Coisas novas pra sua mente, mas que não necessariamente são novas para o mundo, sim, né? Isso é ruim.
E aliás, quando se fala dos livros, 50 mil títulos. Cara, eu aprendi com o tempo que as maiores obras, as melhores obras, não são aquelas mais novas. Não são aquelas, em termos de princípios, né? Não são aquelas best-sellers, né? Hoje, as que acabaram de lançar. Pô, é muito fácil você virar um best-seller hoje. É só você ter mídia. É só isso. É só isso. E nem isso, você nem precisa disso. Porque, porra, eu conheço muita gente, mas muita mesmo, não dá nem pra contar na mão, que vai lá, lança um livro, paga, compra todos os livros e virou best-seller. Então, assim, não é filtro ser best-seller mais. O filtro são os livros que se provaram no tempo. É tipo a Bíblia. Porra, a Bíblia tá aqui há muito tempo, cara. Tem alguma coisa aí. Exato. Né? Você tem vários filósofos e etc. Então, esses livros, eles são importantes pra gente. Né? E não só os mesmos livros que vão a mesma buchitagem, viés da confirmação. Você tem que fazer, tem que pensar positivo, tem que lá. Caralho. Pô, quantos livros você vai precisar ler de mindset até começar a agir, pô? Entendeu? Então, assim, é via. Ritmo hipnótico. E aí, isso daí é procrastinar. Que quando a única ferramenta que você tem na mão é um martelo, você acha que todo o problema é prego. Exato. E aí você vira um obeso mental, velho. Você vira um obeso mental. Pô, começa engorda sua mente e não faz porra nenhuma. Aí você tá fazendo 100 vezes a mesma coisa. E procrastinar é você, cara, descansar antes de cansar. Né? Tipo, antes de você fazer a parada, você fala, não, deixa eu descansar. Antes, pô, é depois. Essa é boa. Não é? Curtiu a semântica? Essa é boa, hein?